Se você vier me perguntar por onde andei, no tempo em que você sonhava, dos olhos abertos lhe direi. Evan andou muito. Nascido na cidade de Barreiros, em Pernambuco, aos 15 anos ele teve que acompanhar a família, que foi morar no Pará. Mas este foi apenas um dos motivos para abandonar os estudos. E eu tentei voltar à escola lá no Pará e um professor, né, me travou. Eu na sala de aula, muitos anos fora da sala de aula, e de forma educada perguntei, professor, me tire aqui essa dúvida. E ele mandou me virar. Eu me virei, peguei meus livros e fui embora. Tenho 25 anos de sonho e de sangue e de América do Sul, por força do destino. No norte do país, ele se casou e teve 4 filhos. Tentou ganhar a vida no Peru e na Venezuela, mas teve que voltar. Mais de 40 anos separam as dificuldades de uma realização. Evan entra no portão da frente da Universidade Federal da Paraíba. Na mochila carrega o sonho de se formar no curso de Energias Renováveis e quando viu o nome na lista de aprovados, não conteve a emoção. E aí veio o resultado, né? Foi uma satisfação, uma alegria para toda a família. 10º na área de Engenharias Renováveis, 12º eram 13 vagas, eu fiquei em 12º. O retorno aos estudos foi ocasionado pelo desejo de melhorar de vida. E graças a uma modalidade importantíssima no processo de educação do Brasil, Evan entrou na universidade. A gente está falando da EJA, Educação de Jovens e Adultos. No episódio anterior do programa Educação, foi destacado que existem diversas razões que levam uma pessoa a interromper os estudos, muitas vezes relacionadas à desigualdade social, além de outros fatores. Fui reprovado na 6ª série, fui reprovado na 8ª série, mas essas reprovações também já não dizia mais nada para mim. Por quê? Porque a escola não me fazia mais nenhum sentido. Porém, imagina voltar para a escola após anos ou décadas. Não é tarefa simples. O aluno vai enfrentar diversos desafios, especialmente após uma certa idade. Os adultos, os idosos, são pessoas com experiências de vida, responsabilidades como filhos e trabalho, o que torna o retorno à sala de aula ainda mais complexo. Se a trajetória escolar de milhares de brasileiros pudesse ser representada por um terminal metropolitano que transporta viajantes ao futuro, provavelmente a educação de jovens e adultos seria o último ônibus a levar esperança para muitos deles. Mas isso foi apenas um exemplo para provocar reflexões sobre a importância que a EJA tem na vida de quase 3 milhões de brasileiros. Nesse itinerário entre idas e vindas, a busca por um diploma é também uma luta por se deslocar, como classe, gênero, raça e coletivos. E-I-O-U. Antes tarde do que nunca. Em busca de novos horizontes estão os 15 alunos da turma da EJA que funciona na Empresa Municipal de Limpeza Urbana de João Pessoa, durante o intervalo de 2 horas do trabalho. São avós, mães, que ao invés de descansar na hora do seu almoço, tira esse tempo para estar estudando. Outro vem distante, porque vem de um mercado, o trabalho dele é lá no mercado, é funcionário da Enlu, mas trabalha lá no mercado. Então ele deixa de almoçar e deitar um pouco e vem para cá também para estudar. Tem também outras pessoas que deixa seus afazeres, como está tomando conta, está querendo fazer missões, e para isso vem para cá para aprender um pouco mais e poder estar desenvolvendo esse trabalho. Não é nada fácil. Desde manhã cedo, eles enfrentam o árduo dia de serviços gerais. Os instrumentos são as vassouras, martelos e carros de mão, antes mesmo de trocarem pelo lápis e o caderno. E mesmo assim, ainda encontram forças
para estudar. 4 horas da manhã estou em pé, para pegar o ônibus da empresa para vir trabalhar. São pessoas que convivem com exclusões sociais e buscam a EJA porque necessitam do conhecimento sobre coisas simples do dia a dia, como assinar o próprio nome, ler uma placa de rua, a Bíblia, fazer contas. Eu vim para aprender a ler, que eu sou a fim de tirar uma carteira de habilitação que eu uso moto, sabe? Aí eu só vim tirar a carteira de habilitação, sabe? Isso aí eu ler e assinar meu nome, que é uma coisa que ia assinar tudo todo, mas agora eu sei assinar, ponho qualquer ônibus, vou para qualquer bairro, não tenho mais dificuldade. Mudou muito, porque hoje se eu for tirar o meu pagamento do mês, eu tiro só, e antes eu não tirava. Muitos que não completaram na idade dita obrigatória, né, o seu ciclo escolar e que precisaram retornar à EJA. Muitos jovens, né, tem muitas senhoras também, você vai observar, né, que queriam aprender a ler, escrever, para poder... muitas são diaristas, muitas dessas mulheres, né, são diaristas, são catadores, né, para poder fazer sua conta, seus cálculos, sistematizar. Então, compreender que a EJA, para muitos adultos, né, ela tem uma finalidade prática para uma vida prática, né, para uma vida prática, para poder conviver melhor, né, dentro desse mundo tecnológico globalizado. O IBGE mostra que quase 90% dos analfabetos no Brasil têm mais de 40 anos. 2/3 são pretos ou pardos. A maioria cresceu em cidade pequena, em famílias pobres e numerosas, que precisavam de braços infantis para o trabalho, como foi o caso de seu Antônio. Minha infância foi só trabalhar. A partir de 12 anos comecei a trabalhar. Meus pais não tinham condições. Então foi o caso de eu não estudar. Então vim para aqui, para João Pessoa, comecei a trabalhar de servente de pedreiro. Aí saí da condição, vim para aqui, para Ilu. E entrei aqui em 90 e até de 90 para cá estou trabalhando. Aí surgiu a oportunidade de estudar aqui na Ilu. Aí veio essa filha de Deus, eu não sabia nem assinar o nome. Aí veio essa filha de Deus, me interessei em estudar com ela e hoje eu sei fazer meu nome através dela. Isso é um direito, desde 1988 e ratificado na LDB de 96. Né? Então é um direito garantido a jovens e adultos acima de 15 anos, fora do fluxo escolar, que não concluiu seus estudos ou que não tiveram oportunidade de se permanecerem estudando, né? por diversos motivos ao longo do seu fluxo de vida. Também para aqueles que nunca tiveram acesso à escola, né? Sobretudo idosos, onde a maior parte do nosso analfabetismo está entre os idosos. Né, que é justamente aqueles que sofreram no início, né, sem a oportunidade de escolarização. Muitas mulheres casavam-se jovens, aí iam cuidar da casa, da família. Né? Então, em síntese, respondendo a sua questão, é destinado a todos aqueles que desejam continuar com os seus estudos, seja analfabetos ou sejam com a escolarização da educação básica incompleta. Além de não ser fácil conciliar trabalho e estudo, esses alunos são julgados por um pensamento de que a escola não é mais o lugar deles. Muitas vezes também não acreditam que vão conseguir numa idade mais avançada. E ainda precisam lidar com a falta de incentivo por parte de amigos e até da própria família. Até assim, o pessoal, pai, tu tá estudando, mas eu acho que tu não vai conseguir não. Aí eu disse, pai, depende da vontade meu, tu vê, a minha vontade e interesse, né? Se eu me esforçar um pouquinho, eu posso até conseguir, né? Uma problemática da EJA se chama baixa autoestima dos educandos. Então, o professor o tempo todo tem que estar motivando esse aluno, né? Porque ele vem com uma carga negativa de fracasso muito grande. Né? Então, a gente tem que estar o tempo todo, nós educadores, o educador que está na educação básica, ele tem que estar o tempo todo motivando esse aluno, coisas mínimas que ele consiga avançar. Né? Às vezes a leitura, se for no nível de alfabetização, a leitura de uma sílaba juntando com outra, né? É motivo de você estar, né, parabenizando, incentivando. Como a gente viu, a educação de jovens e adultos apresenta muitos desafios. No próximo bloco, a gente mostra as dificuldades encontradas no processo de ensino e aprendizagem na EJA.
A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. Atualidades, assuntos que pautam a sociedade moderna. Temas como saúde, educação, comportamento, economia, empreendedorismo e muito mais. Um bate-papo com Michele Souza. Todas as terças, às 7h30 da noite, aqui na sua TV Câmara. É no gabinete que os vereadores recebem a população e eu vou visitar cada um deles num programa novo que estreia nesse mês de agosto na TV Câmara. Papo de Gabinete. Nós vamos conversar sobre a visão que os vereadores têm da nossa cidade, as leis que foram aprovadas na Câmara e os projetos que tramitam na casa e que podem impactar a vida de nós, cidadãos. Não perde, TV Câmara, a partir de agosto, Papo de Gabinete, canal 6.2. Apesar das dificuldades de cada um, todos podem ter a oportunidade de iniciar ou retomar os estudos, independente da fase de vida em que se encontram. Desde a Constituição de 1988, a legislação prevê o direito à educação a todas as pessoas, inclusive a população que não teve acesso à escola básica nas idades apropriadas, isto é, na infância e na adolescência. Foi no contexto da Constituição Cidadã que a educação de jovens e adultos substituiu o modelo anterior, o antigo supletivo, lembra? A educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino distinta do ensino regular, que abrange desde o 1º ao 9º ano, bem como o ensino médio, em 3 anos. Na rede estadual, como é o caso da Paraíba, a EJA segue uma estrutura específica. Os 5 primeiros anos do ensino fundamental são divididos em 2 ciclos letivos, com idade de entrada a partir dos 15 anos. Os 4 anos finais do ensino fundamental são divididos em 2 ciclos letivos, com idade de entrada a partir dos 16 anos. E os 3 anos do ensino médio são divididos em 2 ciclos, com idade de entrada a partir dos 18 anos. Quem tiver interesse em retomar os estudos, basta se dirigir à escola da rede pública mais próxima que oferte a EJA, com cópia do RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. A lei entende que todo mundo está em constante aprendizagem, inclusive de leitura e escrita. A própria troca do termo supletivo por ensino de jovens e adultos exemplifica esse conceito mais acolhedor.
Eduardo Lopes, doutor em educação e pesquisador em EJA, contextualiza a história da modalidade desde os tempos do Império até os desafios contemporâneos. A educação para adultos, depois eu entro na EJA especificamente, a educação para adultos vai quando os jesuítas chegam no Brasil para catequizar os indígenas. Né? Então, na história, a história da EJA começa por aí. Claro, não tínhamos um sistema educacional como nós temos hoje, né? Era tudo embrionário, era um grande fazendão, um país agrário, um país onde a gente era explorado, a riqueza era levada para fora, né? E não havia necessidade de escolarização para a população que aqui tinha, e até chegar à família real. Então, a EJA tem uma história primitiva, digamos assim, com a colonização portuguesa, com a vinda dos jesuítas para cá, para catequizar os índios e os curumins, né, os adultos e as crianças. Mas, oficialmente, eu vou botar a data de 1947, quando a gente vai ter a primeira campanha de alfabetização de adolescentes e adultos. Né? O Brasil tinha um contingente acima de 50% de analfabetos, acima de 15 anos, muito acima de 50% da população brasileira não sabia ler e escrever em 1947. Né? Então, ela surge para diminuir, né, essa questão do analfabetismo, porque era um país que estava em processo de industrialização desde a década de 30. Como a gente viu desde o início, a educação de jovens e adultos é voltada para um público específico, porque as pessoas que frequentam têm necessidades bem particulares. Por isso, é importante que os professores mantenham uma prática de ensino muito bem planejada e adaptada. Hoje em dia, os educadores da EJA têm uma grande responsabilidade, pois lidam com adultos que ainda não sabem ler, têm dificuldades de aprendizado e enfrentam vários outros desafios. Nem todos os cursos têm um componente curricular, os cursos de licenciatura, que trate da educação de jovens e adultos. Né? Tendo um, já é muito pouco, mas tendo um, pelo menos, traz um pouco de sensibilidade, de vivência, né? Para que o professor, o futuro professor, possa ter uma sensibilidade maior para aquela pessoa. Sou psicóloga, sou amiga, confidente e conselheira muitas vezes. São indivíduos com algumas carências, trabalhadores que procuram um ensino de aprendizagem de qualidade, um ambiente acolhedor. Mas nem sempre é assim. É você chegar, a biblioteca está fechada da escola. É você agendar uma sala de informática da escola para a turma de EJA e o gestor leva a chave. Acontece. Existe ainda um critério que deve ser observado no ensino da EJA. Não adianta nada ter políticas públicas voltadas para estabelecer garantias se, de fato, elas só existem no papel. Deve haver compromisso com o processo de escolarização de jovens e adultos. Esses jamais aprenderão. A gente escuta esses discursos, né? Ei, Mobral, olha, o Mobral que foi da década de 70, foi até 85, né? Ainda escuta algumas coisas dessa forma. São os fracassados, né? Os fracassados da educação básica, os problemáticos da educação básica, e muitas vezes fica esperando completar 15 anos para jogar para a EJA. Né? Ele não concluiu o ensino fundamental, ele não conseguiu concluir, né? Então é aquele jovem problemático, completou 15 anos, joga para a educação de jovens e adultos. Né? Joga para a EJA porque lá ele se vira, lá ele vai ter outras oportunidades talvez, né? Mas a gente evita o problema na escola diurna. As aulas da EJA costumam ser dadas à noite, sobretudo na rede pública, em classes de faixa etárias e formações diversas. Segundo o Censo Escolar de 2023, a EJA é composta de forma predominante por estudantes com menos de 40 anos, que representam mais da metade das matrículas. Um dado alarmante dessa pesquisa é o número de inscrições da educação de jovens e adultos, que diminuiu 21% entre 2019 e 2023, chegando a 2,6 milhões de alunos no ano passado. A queda no último ano foi de 6,7%. Uma problemática na EJA, que não é de hoje, se chama evasão escolar. Você começa uma turma com 30, 40 alunos, quando você vai terminar, se tiver 10, sinta-se feliz.
Se você, uma turma de 30, se sobrar 30 ou 40, se sobrarem 10 alunos, sinta-se feliz. Muitas vezes menos do que isso. Dentro da EJA, dentro das escolas, dentro da sala de aula, da modalidade. Então, porque falta incentivo, né? O aluno, ele não está ali obrigado. Né? Ele está ali para exercer um direito público subjetivo que ele tem. Mas no momento que ele não tem mais condições de continuar, ele sai. Então, sem motivação, né? Muitas vezes a falta de sensibilidade de alguns professores e gestores, né? para com seus educandos, isso é importante que a gente pontue. Né? Quando uma pessoa retoma os seus estudos, já na fase adulta, ela está em busca de se encaixar numa sociedade que não quer só aprender a ler e a escrever. Quer fazer parte de todo o contexto ao qual está inserido. É como abrir uma porta trancada há anos e que do outro lado está a autonomia, a liberdade, a autoestima, a oportunidade de andar sozinho. Eu defino a EJA como um investimento potencial para que esse país possa progredir economicamente e politicamente. Uma modalidade imprescindível para o avanço e a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Com o meu empenho, os meus esforços, eu vou chegar aos meus objetivos com um diploma na mão de engenheiro e ser um grande prestador de serviço. E não desistir, é verdade. Né? Não olhar para trás, né? Olhar para frente.